Lá, vamos falar do movimento circular uniforme e das grandezas associadas a este movimento. Fica até o final do vídeo para ver os exercícios que tenho para ti. Sou o professor Marco Pereira, do site estudafq.pt. Então, movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme caracteriza-se por ter uma trajetória circular e o módulo da velocidade ser sempre constante. Bem, por isso é que nós dizemos aqui uniforme, terá um módulo da velocidade constante, mas não é a velocidade constante, pois o vetor velocidade muda de direção. Então, temos de ter cuidado com algumas rasteiras, em alguma escolha múltipla. A velocidade não se mantém constante, apenas o módulo da velocidade mantém-se constante e irá mudar este vetor, que deixei cá, o vetor velocidade aqui a verde. Só é possível com uma força atuar perpendicularmente a esta trajetória. Nós falamos do efeito das forças no movimento e vimos que quando uma força atua com 90 graus, irá provocar uma mudança de direção. Como a força atua perpendicularmente a 90 graus em cada ponto, faz variar a direção da velocidade, mas não o seu módulo, porque é mesmo 90 graus. Como a força resultante aponta para o centro da trajetória, esta é chamada força centrípeta, aponta para o centro. Então, vamos caracterizar esta resultante das forças. Tem um ponto de aplicação é no centro de massa do corpo, tem uma direção radial que irá passar sempre pelo raio, estão a ver aqui, sempre pelo raio da circunferência. O sentido aponta para o centro, é força centrípeta e a intensidade é sempre constante. O vetor velocidade tem um ponto de aplicação no centro de massa, é sempre tangente à trajetória. O sentido é o sentido do movimento e a intensidade é constante. A aceleração centrípeta. Nós temos assim, pela segunda lei de Newton, se tem força resultante é porque tem também uma aceleração e esta aceleração chama-se aceleração centrípeta. Tem um centro, o ponto de aplicação é no centro de massa do carro, direção radial e aponta para o centro da trajetória também, com uma força, elas têm sempre a mesma direção, o mesmo sentido e a intensidade constante. É importante aqui, num movimento circular uniforme, a intensidade da velocidade é constante, mas a direção da velocidade está continuamente a variar também, que é importante porque aparecem muitas questões com isto e quando aparece só a velocidade, eles querem se referir ao vetor velocidade. Cuidado. A aceleração aponta para o centro da trajetória, é a aceleração centrípeta. As grandezas que vamos atribuir ao movimento circular uniforme. Temos o período, é o tempo correspondente a uma volta ou uma rotação completa. A unidade assim é o segundo. E a fórmula mais fácil para trabalhar o período é esta assim. Nós temos o período, é o tempo que passa, e isto pelo número de voltas que deu. O tempo vem em segundos, por isso aqui o período está em segundos. Para a frequência é o número de ciclos ou voltas por unidade de tempo e vamos ter então o número de voltas por unidade de tempo. E aqui embaixo segundo, por isso a unidade da frequência é segundo menos 1 ou em honra a hertz ficou aqui também hertz. O período e a frequência são inversamente proporcionais e normalmente é apenas esta fórmula que aparece nos manuais, mas esta é de extrema importância para perceber muitos exercícios. Por exemplo, no dia a dia é utilizada uma unidade chamada RPM para determinarmos o número de voltas numa rotação. RPM significa rotações por minuto. Temos aqui uma rotação de 1500. 1500 tem 1,5 vezes 1000 RPMs. E o que é que significa? É 1500 rotações por segundo, dá 25 Hz. Bem, vamos colocar, isto é por minuto, voltas por minuto, e colocamos então já em frequência. Se quiséssemos saber o período, era exatamente ao contrário, era 60 segundos por 1500 voltas ou rotações, e temos já o tempo de uma volta. Aqui, velocidade angular ou frequência angular. A frequência angular é mais um termo usado na matéria seguinte para as ondas, mas também faz sentido aqui porque indica a variação do ângulo feito por unidade de tempo. Então é por segundo ou segundo menos 1 e vamos ver. Normalmente vamos falar por enquanto só de velocidade angular, por isso deixei aqui. Velocidade angular é a variação que o ângulo faz por tempo. Ele
A unidade em Sistema Internacional dos ângulos é radianos, por isso nós podemos colocar aqui uma volta completa, podia ser 360 graus, mas vamos usar o 2π, e se der uma volta completa, aqui será o tempo de uma volta completa, é o período. E por isso temos esta fórmula, que é fácil de decorar também, é a volta, que é o 2π, por o tempo de uma volta. Como vimos há pouco, o período é o inverso da frequência e por isso podemos colocar também esta fórmula, que é a velocidade angular igual a 2π vezes a frequência. Velocidade linear, ou também às vezes aparece o termo velocidade escalar. A velocidade linear indica a rapidez média ou a velocidade instantânea do corpo a uma distância r do centro. É sempre importante aqui, vai depender da distância ao centro do raio. A unidade SI é o metro por segundo. Então, temos aqui a fórmula para indicar uma rapidez média, porque eu aqui eu quero saber é o percurso que é feito, não é da posição inicial à posição final. Por isso, vamos usar a velocidade como a rapidez média deste movimento, e a velocidade é o perímetro dessa circunferência, o perímetro de uma circunferência e o tempo que demora a dar uma volta. E por isso ficamos com esta fórmula, também simples, é 2πr sobre t. Como o período é o inverso da frequência, fica também com esta fórmula, mas aqui temos outra que muitas vezes também dá jeito, se nós estivermos em frequência, em velocidade angular, que é a velocidade tem esta parte que é 2π sobre t. E podemos ficar com uma fórmula mais simples, que é a velocidade linear igual à velocidade angular vezes o raio. Aceleração centrípeta. A aceleração originada pela variação da direção do vetor velocidade de um corpo. A unidade SI é 1 metro por segundo ao quadrado. A fórmula é esta aqui. Eu vou deixar aqui em cima um link para a dedução desta expressão. Não precisam de saber. É apenas para validar que esta fórmula está correta, mas como a sua demonstração é um pouco complexa, não é obrigatório saber, mas fica aqui em cima o link para verem, também para aprender mais um pouquinho, não há problema nenhum. Depois, como a velocidade é a velocidade angular vezes o raio, podemos ficar com esta expressão, que também será útil. Essencialmente, esta expressão é útil para vermos que quanto maior o raio, maior é a aceleração centrípeta para corpos que têm a mesma velocidade angular. Já vamos ver exercícios com isto. Forças centrípetas. A força centrípeta é a resultante que puxa o corpo para o centro da trajetória, no movimento circular uniforme. A unidade SI vem em newtons. A unidade SI é o newton e basta substituir aqui por a aceleração ou num lado ou no outro. Também acaba por ser simples. Temos aqui o formulário para este movimento circular. Podem fazer um print e guardar. Tem aqui, então, o período é o tempo por número de voltas. A frequência, como irá ficar por segundo, fica o tempo por baixo. A velocidade angular é 2π, que é o ângulo, uma volta completa sobre o tempo. E aqui, se quiserem frequência, a velocidade linear é o perímetro de uma volta completa, dividido pelo período, e vezes aqui também a frequência, se quiserem frequência. A aceleração centrípeta é v² sobre r, ou velocidade angular ao quadrado vezes r. Força centrípeta é só a aceleração centrípeta vezes a massa. E aqui a unidade é em newtons. Então vamos ver o movimento circular uniforme em corpos ligados. Não é muito falado, este não é um tema muito falado nos livros, mas aparecem alguns exercícios mais difíceis. Então, quero-vos alertar para estes conceitos e será bastante simples. Se um corpo estiver ligado pelo mesmo eixo de rotação, como aqui uma roda de uma bicicleta, eu tenho dois pontos na extremidade e aqui, por exemplo, a meio, eles vão ter a mesma velocidade angular. Eles vão fazer o mesmo ângulo no mesmo tempo.
Eles têm que fazer o mesmo ângulo ao mesmo tempo. Substituindo a expressão, podemos ver que eles também terão o mesmo período, eles vão dar a mesma volta no mesmo tempo. E a frequência também. Então, eles possuem a mesma velocidade angular, possuem a mesma frequência e o mesmo período. Podemos ver também neste tipo de corpos, neste exemplo, que eles estão unidos pelo mesmo eixo, ou seja, estão ligados no mesmo eixo, e quanto eles têm a mesma velocidade angular, e podemos ver que quanto maior, como a velocidade angular é constante, quanto maior a velocidade, maior é o raio. Não é? Também faz sentido para que ele acompanhe este movimento. A velocidade do ponto 2 tem de ser maior que a velocidade do ponto 1 para, ao mesmo tempo, ele percorre uma distância maior. Podemos ver também aqui, substituindo na fórmula, a velocidade é, vamos pôr aqui, frequência angular é a velocidade por raio, o raio vem para baixo, e substituindo aqui na expressão, vemos que se tiver velocidade de um lado e raio do outro, se o raio aumenta, a velocidade também aumenta. Outra situação, esta já aparece mais nos exames nacionais, quanto maior é o raio, maior é a aceleração centrípeta. Mas, muitas vezes, pode usar esta expressão e faz um pouco de confusão. Esta expressão é a única que vem no exame nacional, esta não vem. Mas para analisar isto é melhor esta, porque se nós olharmos para o raio e vermos que ele está por baixo, parece-nos que é inversamente proporcional. Quando o raio diminui, a aceleração aumenta. Mas não acontece isto porque aqui também tem raio ao quadrado e temos que ter esse cuidado. Mas como só aparece esta expressão, se não tiverem atenção, podem pensar que seja inversamente proporcional, mas não é verdade. A aceleração centrípeta é diretamente proporcional. Então, neste caso, como o raio 2 é maior que o raio 1, a aceleração centrípeta do 2 é maior que a aceleração centrípeta do 1. Outro exemplo deles quando estão ligados, mas em eixos diferentes. Então, todos os corpos que giram em torno de eixos diferentes possuem a mesma velocidade linear. Temos aqui dois exemplos. Aqui tem a velocidade linear de A e de B são iguais, mas a velocidade angular de A é diferente. E também podemos ver aqui quando eles estão aqui em rodas dentadas juntos, eles vão ter a velocidade simétrica. Ele tem sentidos diferentes, mas a velocidade em módulo é igual. A velocidade aqui é igual. Se eu substituir, vamos ver que quanto maior for o raio do A, será menor a velocidade angular. Então ele irá andar mais devagarinho. Esta aqui fará uma rotação em menos tempo. Também podemos ver aqui que se a velocidade é constante, então quanto menor o raio, para que isto dê um valor constante, tem de ser maior a velocidade angular. Então, como se tem a mesma velocidade angular, quanto menor o raio, maior é a velocidade angular. A aplicação destes conceitos é, por exemplo, numa bicicleta. Nós temos estes corpos ligados A e B, eles têm a mesma velocidade. A velocidade de A é igual à velocidade de B, mas aqui a única que é igual é a velocidade angular de B é igual à velocidade angular de R. E a partir daqui podemos então responder às questões que nos forem colocadas. Então, exercício. A roda de uma máquina tem de raio 20 cm, vamos lá passar isto para metros já, e gira com velocidade constante, efetuando 3.600 rotações por minuto. Determine a frequência. Bem, frequência, então, é número de voltas por tempo. Frequência fica sempre o tempo por baixo. Número de voltas 3.600 por 60 segundos. E isto dá 60 Hz. 1.2. O período t igual. Posso fazer só o inverso da frequência. O t é o tempo por número de voltas. E temos 60 segundos por 3.600 voltas e dá 0,017 segundos. Qual é a velocidade angular? Então, isto é 1.1, 1.2, 1.3. Velocidade angular é 2π vezes a frequência,
Aqui já tenho o número inteiro, vai ser mais fácil de fazer o cálculo. E é 2π vezes 60 e dá 120π, mas não vamos deixar assim. Eu preciso de ter algarismos significativos. Isto aqui é infinito e dá 377 radianos por segundo. Quanto à velocidade escalar para um ponto na periferia da roda, com este raio, a velocidade escalar é 2πr por vezes a frequência, como vimos que já tem aquele valor, será 2π vezes o raio, a 0,20, vezes a frequência 60 Hz. Então, a velocidade, fazendo os cálculos, dá 75,4 metros por segundo. São exercícios com aplicação direta, que vão ser simples. Muitas vezes a dúvida que costuma aparecer é que são muitas fórmulas, não sabem qual utilizar, mas qualquer uma vai dar certo, é seguir em frente. Pergunta 2. A extremidade do ponteiro dos segundos de um relógio move-se com uma velocidade de módulo constante igual a 6,0 cm por segundo. É ponteiro dos segundos. Qual é o raio correspondente ao movimento deste ponteiro? Bem, temos a velocidade. Eu quero saber o raio. Ele está-nos a dar uma informação do ponteiro, que é o ponteiro dos segundos. Eu tenho de saber qual é o período para usar aqui uma expressão 2πr sobre t. Ok? Penso que por aqui. Então, vamos ver 2.1. Qual é o tempo de uma volta completa do ponteiro dos segundos? E é dos segundos, vai demorar 1 minuto e são 60 segundos. Okay? Pensar nisto. 2πr, quero saber o raio, sobre t. Então, a expressão fica, vai fazer assim, 6,0, está em centímetros. O que posso deixar assim e o resultado vem em centímetros, ou posso substituir aqui centímetros já por metro. Isto é significa o centímetro. E já tenho, então, 6 vezes 10 elevado a menos 2 é 2π vezes o r, que quero saber, e o período é 60. Então, fica aqui 6,0 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 60 é dividido por 2π igual a r. Então, r igual a 0,57 metros. 2.2. Considera a extremidade do ponto A e um ponto situado a meio do raio de rotação, que é o ponto B. Então, temos aqui um ponteiro e aqui é o ponto B e aqui o ponto A. E ele está a rodar assim. E temos que o A é o dobro do raio B. E relativamente ao ponto A, o ponto B tem... Então vamos ver qual é o ponto B, qual é a velocidade, o que é que... Então, em termos de velocidade, o que é que nós sabemos? É que os dois corpos estão ligados, eles têm o mesmo eixo de rotação, o A é igual ao B, ou também que o período do A é igual ao período do B. Eles vão ter o mesmo tempo de rotação. Para fazermos isto, também pode ser a mesma frequência, vamos fazer aqui a fórmula da velocidade, é 2πr vezes a frequência, só para ficar em linha, vamos ver assim, o A é dividido por B, ou como é que era em relação ao B, vamos fazer ao contrário. É VB sobre VA, e é 2πr de B, frequência de B, 2πr de A, frequência de A. Então, vamos cortar isto aqui. As frequências também são iguais e ficamos que a velocidade de A, a velocidade de B em relação à de A e o raio de RB, 2RB. O RA é 2 vezes o RB e então VB sobre VA é igual a 1/2, ou seja, a velocidade de B é metade da velocidade de A. Então, aqui metade. Em relação à aceleração. A aceleração, também já vimos que mantém-se o mesmo tipo de movimento. Temos
aqui a velocidade angular é igual, a aceleração, então vou usar esta expressão para relacionar a aceleração com o raio. O raio é a única coisa que eu tenho. Vamos pôr a aceleração de B sobre a aceleração de A. É a frequência angular de B, o raio de B. Às vezes eu digo frequência angular, mas é porque já estou a dar a matéria seguinte, então já usa-se mais isso. É aqui a velocidade angular de A e aqui R de A. Estes são iguais e ficamos que a aceleração será RB sobre 2RB e é metade. Então, a aceleração de B também é metade da aceleração em relação ao A. Aqui a resposta correta é a linha B. Espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários ou passem pelo servidor do Discord do EstudaFQ, deixem lá a vossa dúvida, vejam o link na descrição. Fiquem com mais alguns vídeos recomendados para ti e subscreva o canal para acompanhar todos os vídeos que vou colocando. Até o próximo vídeo. Estamos juntos!